movimento que vai restabelecer a democracia. É esse movimento que vai dar um golpe no Bolsonaro. É um golpe na urna. E esse negócio dele ficar bravo, dizer que não sabe se vai entregar, que não sabe se vai aceitar, que vai ter Capitólio, não. Ele calminho, pode até sair pela porta dos fundos como Figueiredo, mas quem ganhar vai tomar posse e vai presidir. De tanto falar em fraude no sistema de urnas que as eleições brasileiras vêm usando há décadas, Bolsonaro está aí, está conseguindo uma briga com o STF, que vai analisar mandado de segurança para obrigar Bolsonaro, num prazo de 10 dias, a apresentar as tais provas de fraudes. A questão é grave. Quando o Bolsonaro insinua que o sistema das eleições desde 95 não funciona, ele está dizendo que também o Tribunal Superior Eleitoral, afinal de contas é ele que organiza, vigia e proclama as eleições, que ele também não funciona. O que ele está conseguindo com isso é algo perigoso, é desmoralizar uma instituição. As eleições se encerraram, mas existe um risco real de um movimento de contestação dos resultados por vários entes, por vários atores políticos. Qual que é a posição do TSE e das instituições aqui representadas para rebater esse movimento, caso ele aconteça? Eu gostaria também de uma avaliação sobre o tamanho da fissura que esse processo eleitoral deixou na democracia do país. Em primeiro lugar, não vislumbramos nenhum risco real de nenhuma contestação. O resultado foi proclamado, o resultado será aceito e aqueles que foram eleitos, a presidente da República, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e a vice-presidente, o ex-governador Geraldo Alckmin, serão diplomados dia 19 de dezembro e tomarão posse dia 1º de janeiro. Risco nenhum. Quanto a eventuais fissuras, faz parte do jogo político, do jogo democrático. Obviamente, houve uma polarização maior e agora compete, eu diria, muito mais aos vencedores unir o país, porque aqueles que são eleitos, eles governarão para todos os brasileiros, não só para os seus eleitores. Militares vão apresentar amanhã a auditoria sobre as urnas eletrônicas feita nesta eleição. Bruno Pinheiro de volta com a gente. Como está a expectativa para esse grande momento? Quem deve receber o relatório? O ministro Alexandre de Moraes, viu, Adriana? Ele que é o representante ali sobre a justiça eleitoral, ele quem vai receber esse documento. É um levantamento que as Forças Armadas já havia informado que em até um mês após o segundo turno iriam divulgar esse relatório. É um documento, a gente relembra que lá no mês de agosto as Forças Armadas acabou sendo convidadas, Roberto, para os militares foram convidados para de fato acompanharem essa comissão lá sobre as urnas, sobre o sistema eleitoral e de fato eles acompanharam, ofereceram algumas sugestões e aí algumas foram acatadas, outras o ministro Edson Fachin, quem estava na Justiça Eleitoral naquela época, disse que somente na outra eleição ele conseguiria receber essas orientações, essas sugestões. Quando o ministro Alexandre de Moraes chegou, acabou recebendo algumas dicas das Forças Armadas, desses militares, que aí confeccionaram um relatório. Ontem, já no final do expediente, confirmaram essa informação que o relatório será divulgado amanhã, dia 9 de novembro. A expectativa é sobre esse conteúdo, uma espécie de um levantamento, se há algo ilegal, algum erro, alguma falha no sistema eleitoral e se também haverá alguma nova sugestão que deve ser feito. A gente relembra que o teste de integridade foi uma sugestão dos militares, já vinha sendo utilizado há cerca de 20 anos, só que agora usando a digital de um eleitor real. Antigamente usava um servidor da Justiça Eleitoral. Então isso anima ainda mais esses apoiadores do atual presidente da República, Jair Bolsonaro, que não aceitam o resultado das eleições, acreditando que houve uma certa interferência, que o resultado não é real, como foi divulgado elegendo Luiz Inácio Lula da Silva. E é isso que eles estão na frente desses exércitos, na frente de áreas que são de militares, esperando uma intervenção militar após esse resultado que será divulgado amanhã, na quarta-feira. Só foi informado que será amanhã
O horário que será levado até a Justiça Eleitoral ainda não foi confirmado. A gente vai sim acompanhar e assim que surgir o resultado, divulgar essas informações em relação a esse relatório que é muito aguardado aqui na capital federal. Adriana. Queria, para finalizar, que eu acho que é importante, eu conversei um pouco com o presidente Baleia, e eu acho que nós temos que ter um foco de atenção, as instituições têm que ter, então, portanto, essa casa, o Congresso Nacional, também o Judiciário, sobre essas mobilizações golpistas que nós estamos tendo no Brasil. Não dá para a gente achar que isso é normal, as pessoas estarem na frente dos quartéis, as pessoas elevarem o tom, pedir intervenção militar, ter pressão sobre isso. A questão das estradas se resolveu um pouco, mas ainda continua tendo gente fazendo movimento. O país não precisa disso. Eu acho que as instituições têm que olhar de maneira firme para isso, não deixar esse movimento se alastrar e a gente ter uma resposta política à altura. Nós queremos ainda essa semana fazer uma reunião com os presidentes de partido que caminham conosco para a gente discutir um pouco essa situação política do país. Isso é uma coisa, a gente está aqui envolvido na transição do governo, na discussão institucional, mas nós não podemos prescindir de ter este olhar. Nós tivemos uma eleição que teve resultado, que tem um vitorioso, a oposição tem direito, o perdedor tem direito de espernear, de fazer oposição, mas não tem direito de chamar para um golpe, não tem direito de querer fazer uma desestabilização do país. O que os partidos poderiam fazer se juntar nesse sentido aqui no Congresso? E qual o alcance da política em relação a essas manifestações? Eu acho que dá uma resposta dura do ponto de vista da política, desconhecer esse movimento, como instituição se posicionar, inclusive para isso ser ouvido nas instituições do Executivo, principalmente nas Forças Armadas e também no Judiciário. Eu acho que o Tribunal Superior Eleitoral foi muito correto na condução do processo eleitoral, foi muito firme e nós queremos que o Judiciário continue sendo firme na defesa do resultado das eleições e não deixar ter esse tipo de questionamento. Porque isso não faz bem para o país, não faz bem para o povo brasileiro.